Mensagem de Deus hoje para a tua vida. Deus não tarda, Deus não falha. Certamente eu e você já ouvimos falar ou até mesmo já falamos a seguinte frase: Deus tarda, mas não falha. É necessário entender, no entanto, que, de acordo com a Bíblia, essa frase não é verdadeira. Com efeito, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, primeira parte, está escrito: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ora, tardar ou retardar tem o mesmo significado, qual seja, demorar, não ter pressa, atrasar, etc. Como se sabe, não é assim que Deus age. E nós temos que entender também que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. Assim, não devemos ficar ansiosos e criar expectativas em relação àquilo que necessitamos e esperamos de Deus, pois quem está acreditando que o agir dele está demorando somos nós. Segundo a palavra, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz a palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, se Deus falou e se existe uma promessa, basta continuar acreditando que ela pode se cumprir a qualquer momento. Como se sabe, nem tudo pode ser conquistado do dia para a noite em nossas vidas. Às vezes temos que esperar as coisas acontecerem no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Muitas vezes, por querermos que a nossa vontade prevaleça, quebramos a cara e acabamos sofrendo aborrecimentos indesejáveis. O importante é não desistir do nosso objetivo e acreditar que um dia poderemos alcançar aquilo por que lutamos, colocando sempre a vontade do Senhor em primeiro lugar, pois Ele tem sempre o melhor para nós. De acordo com a Bíblia, todas essas etapas foram vividas por dois personagens bíblicos, que confiaram nas promessas de Deus e mesmo após passados 40 anos, alcançaram algo que ninguém do seu povo conseguiu alcançar. Estamos falando de Josué e Calebe. Como se sabe, os judeus, depois de serem libertados por Deus da escravidão imposta por Faraó no Egito, foram conduzidos ao deserto por seu líder Moisés. Naquele lugar, aquele povo tornou-se rebelde e, após murmurarem, reclamarem muito em relação à sede e à fome que estavam enfrentando, Deus atendeu os seus pedidos e os sustentou por um determinado período. Por fim, como derradeira oportunidade de perdão, Deus disse a Moisés que escolhesse um homem de cada uma das 12 tribos que formavam o seu povo, para espiarem a terra prometida, chamada Canaã. Esses 12 homens cumpriram a missão, tendo espiado a terra por 40 dias e 40 noites. Na volta, porém, 10 deles disseram a Moisés que naquela terra realmente jorrava leite e mel, mas que existia lá gigantes, e que se fossem guerrear contra eles, seriam esmagados como gafanhotos. Ou seja, simplesmente eles se esqueceram da existência de uma promessa de Deus, e principalmente que o nosso Deus tinha poder para destruir qualquer obstáculo para que a sua vontade fosse concretizada. Apenas Josué e Calebe se levantaram contra aqueles 10 e permaneceram confiando na promessa de Deus. Para os 10 incrédulos, a morte veio sobre eles, alcançando também as suas tribos. Nesse sentido, Deus impôs um espírito de erro sobre o seu povo, o que fez com que todos andassem em círculos durante 40 anos pelo deserto, sem que pudessem chegar a Canaã. Nem o próprio Moisés, que apenas avistou a terra prometida. Como se sabe, somente a geração futura daquele povo é que acabou herdando essa promessa. Alguns poderão pensar que Deus é um ser vingativo, o que não é verdade. Deus é um Deus justo. Com certeza, Ele prioriza a fé e a obediência de todos, o que faltou aos judeus naquela oportunidade. Por isso é que a palavra ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Não podemos esquecer também de algumas coisas próprias de Deus. Primeira, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segunda, todos temos a ideia limitada de que seu Filho Jesus é apenas o Cordeiro de Deus, imaginando se tratar de um ser divino dócil.
Todavia, a própria Bíblia nos ensina que Jesus é também o leão da tribo de Judá, cujo poder e glória será revelado nos finais dos tempos. Tempo esse que, para os que creem, já está acontecendo. Basta ver os sinais ao redor do mundo. Não espere o cordeiro se transformar em leão, para que você venha entregar a sua vida ao Senhor, pois o momento atual é de despertamento e de arrependimento pelos nossos pecados. Se quisermos viver em sintonia com a vontade de Deus e alcançar todas as promessas que Ele tem preparado para nós, sendo a principal a vida eterna, que só Ele pode nos dar. Para atingir esse objetivo é necessário fazer o que fizeram Josué e Caleb, os quais tiveram obediência à palavra de Deus. Nesse sentido, vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por o Senhor nos dar a direção dessa palavra, por o Senhor trazer, Senhor, ao conhecimento das pessoas o que é necessário para agradar o Senhor. Nós temos que ter fé, nós temos que ser obedientes, nós temos que esperar sempre pela sua promessa, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade. A palavra diz que o Senhor é um Deus longânimo, que o Senhor é um Deus de misericórdias. Então é nessa fé que nós unimos a fé com essa pessoa que está nos vendo e ouvindo nesse momento e clamamos ao Senhor. Senhor, continua abençoando o seu povo, continua dando discernimento, continua, Senhor, indicando o caminho para nós seguirmos alegres e confiantes, esperando a sua vinda, ou que o Senhor nos leve para a glória, Senhor. Que possamos ser fiéis até o fim, como a palavra diz, para herdarmos o galardão que o Senhor tem preparado. Nós te agradecemos, Deus, por mais uma vez o Senhor direcionar os nossos corações no sentido da obediência e da fé, porque nós queremos, Senhor, procurar agradá-lo em tudo que fazemos. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, mas acima de tudo, Senhor, faça como a palavra ensina, que nós possamos ter sempre a visão de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque Ele é o único e o nosso único e suficiente Salvador. É Ele que intercede por nós, é Ele que tem uma palavra de cura, de milagre, de libertação. Então, Senhor, nesse sentido, nós te agradecemos por mais essa mensagem, que o Senhor que essa palavra faça morada no coração dos teus servos, dos seus escolhidos e daqueles que creem na sua palavra. Abençoa hoje e sempre para a tua honra e glória, em nome de Jesus.